E aí, moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez, agora já 100% recuperado aí da questão de sinusite, rinite e tudo que acompanhou nos últimos dias, já pronto aí para fazer um conteúdo tranquilo com a voz, né, aparecendo tranquila para vocês. Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Vai começar o Campeonato Brasileiro no próximo final de semana. Então, uma última semana que o Grêmio tem aí de preparação para o Campeonato Brasileiro. Mas ainda tem alguns assuntos fora de campo. Eu nem estou falando da questão política que está borbulhando, fervilhando. Tá demais, esquentou demais a questão política do Grêmio. A gente vai falar sobre isso ao longo da semana ainda, porque tem mais coisa para falar. Agora, quero falar das questões do time, de negociações, de situações que estão ocorrendo. Porque o Grêmio negociou o Natan Felipe com o Juventude. O Natan, que perdeu completamente espaço com o Gustavo Quinteiros, havia recebido algumas oportunidades com o Renato, mas com o Quinteiros não deu resposta e o Quinteiros autorizou, né, a liberação do jogador. O detalhe é que o Grêmio negociou o Natan com o Juventude sem colocar dinheiro no meio. A negociação ela foi em definitivo, então agora o Natan tem contrato com o Juventude, contrato em definitivo, só que o Grêmio permanece com 40% dos direitos do Natan. O Juventude fica com 45%. E o Cianorte, que era o clube de formação do Natan, fica com 5%. O próprio Natan fica com os outros 10%. Então ele vai para o Juventude, vai jogar provavelmente, e depois, quando for negociado, aí sim o Grêmio recebe o valor, uma compensação de 40% do valor que for negociado lá na frente, né, o Natan Felipe. Acho um bom negócio, tá? Acredito que tenha sido um bom negócio. Natan Felipe eu não via como um jogador suficiente para jogar na zaga do Grêmio. Achava bem insuficiente mesmo para jogar no Grêmio. E tá certo, o Grêmio tem que negociar o jogador, se precisa de espaço, né, no elenco, então não tem por que ficar com um jogador que não vai atuar. E tem outros jogadores que ainda podem deixar o Grêmio nos próximos dias, nesse período, pequeno período de janela de transferências que está aberto. E o principal deles é o André Henrique, porque tem clubes interessados na contratação do André Henrique. O detalhe é que o Grêmio não quer emprestar. O Grêmio quer negociar em definitivo porque é um jogador que também, né, se trata de um jogador que não vai ter espaço nesse time do Grêmio. Então o André Henrique também pode ser negociado. O Cuiabá foi um clube que fez proposta pelo André Henrique, mas ainda não andou a situação. Tanto o Cuiabá quanto a Chapecoense. Né? A Chapecoense também foi um time que chegou, monitorou, fez contato, mas não levou adiante. Então fica uma situação aberta, mas o André Henrique é outro jogador que não deve permanecer no Grêmio. O Natan Pescador é um jogador que também não tem mais espaço no Grêmio, não deve ficar, porém é um jogador que tem um alto salário. E com isso, tá difícil de achar uma negociação para ele. Os clubes vêm, procuram, quando chega a falar de salário, eles se assustam. Então também é uma situação que vai ficar por enquanto aberta. E por enquanto, o Natan, o Pescador, vai permanecendo no Grêmio enquanto não houver um clube interessado. Bom, chegou uma espécie de ponto final nas questões envolvendo o Vila Sante. Por quê? Os clubes demonstram interesse no jogador, mas não querem pagar aquilo que o Grêmio acredita que ele vale. Né? Primeiro foi o Palmeiras, ofereceu 8 milhões de euros no início do ano, e o Grêmio disse, olha, por menos de 12, 14 ele não sai. E o Atlético Mineiro fez o mesmo movimento, mas não quer pagar os 12 milhões de euros, ou de 12 a 14 milhões de euros que o Grêmio deseja para quem queira contratar o Vila Sante. Todo mundo quer oferecer bem menos, quer pechinchar muito mais. Mas para um jogador do nível do Vila Sante, que é titular, vinha sendo capitão até agora, até o final do Campeonato Gaúcho ele era o capitão do Grêmio. Não sabemos se ele vai continuar sendo o capitão, mas até agora é o capitão do Grêmio. Então, para esse tipo de jogador, o Grêmio quer um valor alto. Né? Um valor que nem o Palmeiras, nem o Atlético Mineiro se dispuseram a pagar. Se assustaram com a pedida e acabaram saindo do negócio. Então, por enquanto, né, para esse início de Campeonato Brasileiro, o Vila Sante permanece no Grêmio. Quem está voltando é o Kahneman, né? O Kahneman já está praticamente recuperado do problema que teve, vem treinando já com o grupo de jogadores e vai se tornando uma opção. Dificilmente vai ser titular agora na largada, no início. O Wagner Leonardo vai seguir como titular nessa largada e vai ficar a dúvida com relação ao parceiro dele, provavelmente o Gemerson, né, seja mantido como parceiro do Wagner Leonardo na defesa. Tem uma situação envolvendo o João Pedro, que não atuou
né, no Grenal, final do Campeonato Gaúcho. Quando o Quinteiros teve que tirar o serrote, ele botou o João Lucas, não botou o João Pedro. E a informação que a gente tem é que o João Pedro tem um problema muscular. Não sabemos nível, não sabemos gravidade, não temos mais informações com relação a isso, mas há um problema muscular com o João Pedro. Então a gente pode, né, como as questões são fechadas, o Grêmio não divulgou nada de imagem ainda, então a gente fica na expectativa ao longo da semana para ver as imagens que o Grêmio vai divulgando dos treinamentos, para saber se o João Pedro terá ou não condições de jogo para a estreia no Campeonato Brasileiro. Estreia no sábado, 6h30 da tarde, contra o Atlético Mineiro na Arena. Até lá tem muita coisa para acontecer, muita coisa para a gente falar, e eu vou trazendo as informações aqui. Então te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.